Bom, galera, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui na vista frontal, vamos pegar um esboço na vista frontal. Aqui, novamente, nós vamos fazer, primeiramente, um retângulo. Vamos começar com um retângulo de 50 por 70. Então, 50 por 70. 50 de comprimento, 70 de altura. Muito bem. Nesse caso aqui, ainda também dá para a gente fazer tudo meio junto. Olha só, eu vou fazer um outro retângulo aqui e eu vou só colocar ele nessa posição e vou alinhar o próximo retângulo aqui nesta posição também. Com isso, o que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que vir colocando as cotas. E antes de colocar as cotas, eu vou fazer algumas restrições de vertical. Como que vai funcionar isso? Olha só, eu vou pegar no ponto verde ali, ó, que aparece, ponto verde com ponto verde, ele já alinhou na vertical esses dois pontos. E de novo, eu vou pegar o ponto verde desse, novamente com o ponto agora verde daqui de baixo. Ele já alinhou também a parte de cima, fazendo com que a minha peça ela fique simétrica. Dessa forma, nós vamos ter que vou puxar um pouquinho essa cota para cima. Eu preciso colocar uma cota de 30 milímetros aqui, ó, a distância daqui até aqui, nós vamos ter 30 milímetros. Nós vamos ter que observar que a parte de baixo tem que vir junto com a parte de cima. Então, se elas estiverem alinhadas, perfeito. Se isso não acontecer, você pode utilizar o comando de colinear, clica nessa linha, ele já fica alinhada as duas linhas. Muito bem, agora aqui nós vamos pegar a altura de 20 milímetros, a altura de 30 milímetros e a altura próxima de 40 milímetros. Muito bom. E a final aqui vai ser de 70 milímetros. Fantástico. Aqui nós já temos todas as alturas, já temos os comprimentos e agora nós estamos precisando apenas da largura. Vou concluir esse esboço. Nesse caso, nós vamos entrar aqui na extrusão, vou selecionar apenas a parte do meio da nossa peça, clicou no meio dela, e aí nós vamos determinar para qual lado que nós vamos querer. Caso eu queira que essa peça fique simétrica também na parte da largura, eu opto pelo simétrico aqui. Quando eu coloco no simétrico, repare que agora nós estamos abrindo o desenho partindo do meio da nossa peça, metade para cada lado. Isso aqui nós vamos colocar o valor de 20 milímetros. Muito bom. Feito isso, está fechada essa parte, agora basta apenas fazer o furo. O que acontece nesse caso aqui vai ser o seguinte, vamos entrar aqui em furação, vamos clicar na face que eu desejo colocar esse furo. Nesse caso, eu vou colocar duas informações. Ó. Eu vou clicar nessa face aqui, e aí ele vem uma medida, eu vou colocar 10 milímetros. E aqui eu já não deveria ter dado Enter. Vamos clicar com o botão direito e vamos vir aqui em Editar Operação. Quando a gente vem em Editar Operação, ele volta novamente lá. E eu quero fazer o quê? Eu quero clicar agora nesta linha aqui para colocar a cota da parte de localização do furo, que vai ser de 15 milímetros. Muito bem. Quais outras informações nós temos? Aqui o tipo, a gente não quer com rosca. Então eu vou ter que virar aqui para furo do tipo simples. Muito bem, ele não vai fazer rosca. E qual é o diâmetro desse furo que eu quero? Eu quero um diâmetro de furo de 10 milímetros. E aqui essa profundidade, olha só que interessante. Se eu colocar aqui essa primeira opção, até, e eu clicar nessa face, ele vem desse furo até esse furo aqui. Se eu clico nessa face aqui, até, só que eu falo, Daniel, eu não quero eu quero que ele seja passante. Então eu não quero que ele vá até uma face apenas. Então eu venho aqui, passante, ele atravessa toda a extensão da peça. Ah, Daniel, eu queria que ele fosse com uma medida determinada aqui, vamos pegar aqui que seja com uma profundidade aqui de 5 milímetros. Então ele vai ter desse ponto até aqui 5 milímetros apenas. Então nós temos aí 3 opções de trabalhar com os furos. E no nosso caso, o furo vai ser passante, ele atravessa a peça em toda a extensão. Feito isso, nós já temos aí a nossa pecinha pronta. Aí nós vamos então para a parte de desenho técnico. Vamos lá, vamos entrar aqui na parte de desenho, vamos vir aqui na parte de base, vamos salvar o nosso exercício como peça 1. E agora nós temos aqui a parte de escala. Eu vou colocar aqui uma escala de 2:1 para ele ficar um pouquinho maior.
E está feito aí a nossa vista frontal. Reparem aqui na vista frontal que a furação ela vem como linha tracejada. Por quê? Porque quando eu olho essa peça aqui de frente, eu não consigo enxergar a furação. Então, olha só, eu estou aqui nessa peça, quando eu olho ela de frente, eu não enxergo a furação, mas a furação está ali. Então, olha lá, esses dois furos aqui são extremamente importantes. Na hora que eu olho na vista frontal, eu tenho que colocar no desenho técnico ele lá como linha tracejada. Muito bem. E aí nós temos uma outra situação interessante. Quando eu olho na lateral esquerda, aqui vai aparecer um monte de linhas tracejadas. Por que desse monte de linha tracejada aqui? Olha só, se a gente for ver essa peça na vista lateral esquerda, você não consegue enxergar nenhum elemento, mas os elementos estão aqui. Seria esse elemento, esse elemento, esse elemento e esse elemento. Quando eu olho a vista lateral, olha a quantidade de linha tracejada surgindo. Eu vou ter uma linha tracejada aqui, que é dessa parte aqui do rasgo. Eu vou ter o furo passante, que é esse furo de diâmetro de 10 que veio dessa face até essa face, que seria daqui até aqui. Depois eu tenho um outro furo, que seria esse furo retangular aqui, que é uma parte oca, vazia. Então ele tem essas duas tracejadas passando aqui, referente a essa parte oca aqui, e depois volta a ter o furo novamente. Então, olha lá, quando a gente olha na vista lateral esquerda, volta a ter o furo na parte de baixo aqui, novamente. Então, numa dessa, a vista lateral dessa peça ficaria desta forma. E aí nós temos ainda a vista superior, que a vista superior a gente não tem nenhuma linha tracejada. Por quê? Quando eu olho essa pecinha aqui de cima, todas as linhas, olha só, elas acabam aparecendo. Ah, mas Daniel, tem essa parte aqui de baixo. Não tem problema. Quando ela vai olhar, ela coincide nas linhas contínuas. Então, seria uma linha tracejada, aí por cima viria uma linha contínua. Então, ficaria apenas, no caso, a linha contínua aparecendo. Não apareceria nenhuma linha tracejada. Muito bem. Então, aqui nós temos a nossa perspectiva isométrica e nas vistas aqui nós temos essas posições. Agora, cotas. Aí entra uma questão bastante interessante. Eu não posso colocar as cotas aqui, ó. Se eu colocar as cotas desta forma, vai estar pegando as linhas tracejadas e isso não é o mais interessante de se fazer. Como eu tenho a opção, por exemplo, de colocar as cotas na vista frontal, eu opto por colocar as cotas aqui, ó, daqui até aqui. Eu já tenho 20 milímetros, daqui a aqui eu possuo 30 milímetros, 40 milímetros e, por exemplo, eu posso até colocar o de 70 milímetros aqui sem problema nenhum. Agora, a vista lateral, eu iria colocar, por exemplo, a largura da minha peça e eu poderia colocar também a altura dela, de 70 milímetros. Só que se eu colocar 70 aqui, eu tiro essa de 70 da vista frontal. Bem, e os comprimentos? Eu posso colocar o comprimento, por exemplo, na vista aqui, 30 milímetros. Posso colocar a de 50 milímetros, posso colocar aqui a de 30 milímetros na vista frontal. E eu tenho também o diâmetro de 10 milímetros para estar colocando aqui. Fora que ainda está faltando as linhas de centro. Aqui eu tenho uma linha de centro. E agora aqui a gente vai ter que fazer uma avaliação. Olha só. Isso aqui seria a linha de centro da minha peça. Porém, essa peça aqui ela também é simétrica. Então é interessante, ó, estender a linha até em cima para a gente saber que essa peça aqui ela tem uma linha de simetria nela. E aí, dependendo da situação, eu posso substituir essa daqui do furo também por uma linha de simetria. Olha só, daqui até aqui. Pronto, olha lá, eu já tenho agora a linha de simetria, tanto na horizontal quanto na vertical. E nessa vista aqui? Nessa vista aqui eu posso, por exemplo, colocar apenas a linha de centro dos furos desta forma, sem problema. Ou ainda, se eu quiser estender essa linha até para cima, também não tem problema. Estou dizendo que essa furação ela está simétrica, ela está exatamente no meio da peça. Bom, nesse caso aqui eu teria as vistas frontal, superior e lateral. E se eu quiser colocar uma perspectiva isométrica aqui,
sem problema nenhum. Temos aí a perspectiva isométrica, só que no caso aqui iria ficar um pouco apertado para colocar as cotas. Então vamos, por exemplo, pegar essa perspectiva, vamos colocar em escala de 1 para 1 e aí sim colocar as cotas que estão faltando. Por exemplo, 50 milímetros, 30 milímetros, 20 milímetros. Lembrando que o espaço ele muda a posição. Então 20 milímetros. Aqui, clicou aqui, eu tenho 20, 30, 40 e 70 milímetros. Muito bom. E no final aqui eu ainda tenho o diâmetro de 10 milímetros. Nesse caso aqui o diâmetro ele só vai ficar nessa opção. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E aí nós temos também a possibilidade de tirar esse monte de zero que muitas vezes acaba nos atrapalhando. Vamos colocar, lá, retirar os zeros finais e vamos ajustar aqui 2 milímetros e 2 milímetros. Muito bom. Agora sim, olha lá, o nosso desenho fica bem mais organizado e limpo. Muito bem, essa daqui seria a atividade de vocês.